Nós lemos aqui nesta noite, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Geralmente, quando falamos que João escreveu este Evangelho, algumas pessoas ficam em dúvida, pois não sabem ao certo que João era este, se era João o discípulo ou se era João o Batista. Pois bem, de acordo com a própria Bíblia, quem escreveu este Evangelho foi João o discípulo. João este, que era filho de Zebedeu com Salomé. João este, que tinha por irmão Tiago, e tinha por profissão a pescaria. Profissão esta que era comum, normal, natural, nos tempos de Jesus, de um judeu ter. Esse João recebeu um chamado de Jesus, e ao receber esse chamado, ele abandona a sua profissão para se tornar um dos discípulos de Jesus. Porque ministério não é uma escolha que eu faço, ministério é uma chamada que Deus ele me faz. Tem muita gente que acaba de se converter e já escolhe ser pregador, já escolhe ser pregadora, já escolhe ser um cantor, ser uma cantora, e não é errado. O errado está na motivação desta pessoa, porque tem muita gente que quer ser pregador ou cantor para viajar as nações, quer ser pregador ou cantor para ficar hospedado em hotéis luxuosos, para andar de avião. E eu vinha conversando com o pastor Jonathan sobre isso. Tem muita gente que se frustra porque a sua motivação está no local errado. Deus, eu tenho duas profissões e Deus me chamou para o ministério há muitos anos atrás. E quantas vezes eu já cheguei para pregar em alguns estados, como por exemplo em Goiás, e tive que passar 15 dias mais ou menos dormindo na sala da casa do pastor. E detalhe, o local era tão quente, quem conhece aqui em Tubiara sabe que ali é quente, tão quente que eu tinha que tomar 2 a 3 banhos na noite. Detalhe, tinha que dormir com a janela aberta. Detalhe, a noite todinha um mosquito me picando, mas quando eu acordava pela manhã, eu não via a hora de chegar à noite para me pregar o Evangelho. Porque quem recebe essa chamada não tem luta ou dificuldade que breque ou pare ele e ela. Então, se tu tem chamada, espere o momento certo, espera a hora certa. Mas quando a hora chegar, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter oposição que vai te parar. Este João, ao receber esse chamado e abandonar tudo, se torna agora discípulo de Jesus. Agora esse João tem propriedade para escrever este Evangelho. E ao escrever este Evangelho, João escreveu inúmeras histórias. E dentre essas histórias está esta que ora acabamos de ler. O capítulo que lemos foi o de número 2. E o versículo que lemos foi o de número 11. Só que tem um porém, para termos maior compreensão ou entendimento desse texto, é necessário voltarmos para os primeiros versículos deste capítulo de número 2, pois de acordo com os primeiros versículos está escrito que um determinado dia iria acontecer um casamento em um pequeno povoado da Galileia. O povoado se chamava Caná, e é interessante que João escreveu que Jesus e seus discípulos foram convidados para este casamento. Pastor, e o que há de interessante nisso é que, se você parar para analisar as minúcias, os detalhes,
vocês vão entender que os discípulos de Jesus só são convidados por causa de Jesus. Não é Jesus que é convidado para o casamento por causa dos discípulos. É os discípulos que são convidados por causa de Jesus. E é aqui onde muita gente peca, porque tem muita gente que pensa que chegou onde chegou por mérito próprio, por habilidades próprias. E o que muita gente não entende é que só chegou onde chegou por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Eu prego desse jeito porque eu sou bom, eu prego desse jeito porque eu sou o cara, eu canto desse jeito porque eu sou bom, eu preguei, Jesus batizou, eu cantei, Jesus curou um monte de gente, e se esquece que sem Jesus é nada. Então você só chegou onde chegou e ainda vai chegar aonde vai chegar, não é por mérito próprio, não é por habilidades próprias, mas é por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Os discípulos então vão a este casamento juntamente com Jesus, e ao chegar neste povoado, o casamento começa, e no desenrolar do casamento, os irmãos são sabedores que não era apenas um dia, ia mais ou menos uma semana de festa. No decorrer do casamento aconteceu a única coisa que não era para acontecer. O que foi? Acabou o vinho. Quem conhece cultura judaica aqui sabe que se tem uma coisa que não poderia faltar, e até hoje não pode faltar, em um casamento de um judeu, é vinho. Por quê, pastor? Vinho para eles exemplifica alegria, e acabar ou faltar vinho no casamento era a mesma coisa do que estar profetizando o fracasso neste matrimônio. Agora, por favor, deixa eu perguntar para vocês: quando vocês foram casar, o que foi que vocês fizeram? Provavelmente você sentou com o seu noivo, com os pais, e fez o quê? Um orçamento, fez uma lista de convidados, e de acordo com o número de convidados, vocês contrataram um buffet, sim ou não? E vocês sabem que crente é diferenciado. O que ele não bebe, não fuma, ele desconta na comida. E pode esperar que quando você convidar um crente, ele nunca vai sozinho, vai levar 2 ou 3 com ele. E quando chega no casamento, tem aquele casal abençoado que leva aquela bolsa, e dentro da bolsa coloca uma sacolinha de plástico, e na hora da festa tome salgado, tome doce. E tu vai dizer que tu nunca viu alguém fazer isso. Provavelmente tu já viu alguém fazer isso e tu não fez já. Aí fala, é para a semana todinha, para a gente ficar lambiscando aqui uns petiscozinhos, porque crente é assim. Então tu acha que não houve planejamento para esse casamento? Lógico que houve planejamento, mas aconteceu o que não era para acontecer. Só que quando o vinho acaba na festa, tem alguém na festa, quem? Maria, que vai procurar na festa a única pessoa que poderia resolver o problema. Quem, pastor? Os noivos? Não. Quem, pastor? O chefe do buffet? Não. Os pais dos noivos? Não. Ela foi procurar Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Ela sabia que para este problema só Jesus poderia fazer alguma coisa de última hora. Porque tem muita gente, porque haverá dias que o vento vai soprar, haverá dias
que as ondas vão bater no barco, haverá dias que o sangue vai dar na canela, haverá dias que a enfermidade vai chegar. Mas quando chegar esses dias, por favor, não vai ligar para o profeta, não vai ligar para a profetisa, porque tem gente que quando esse dia mal chega, liga para o profeta, liga para a profetisa, entra na live do Instagram ou do Facebook para fazer pix, para receber revelação, enquanto Jesus está de pé falando: eu estou só esperando você vir falar comigo, porque se vier falar comigo, eu resolvo o teu problema, se vier falar comigo, eu abro a porta, se vier falar comigo, eu intervenho na causa, se vier falar comigo, eu vou fazer alguma coisa. Levante essa mãozinha linda, por favor, para o alto, para receber esta profecia, porque Deus te trouxe aqui nesta noite para te falar. Eu sei que o vento está soprando, eu sei que as águas estão batendo no teu barco, eu sei que o sangue está dando na canela, mas para de ficar pedindo oração para A, para B, para C e para D, enquanto Jesus está falando. Eu estou aqui de pé, só esperando você reagir, vim até mim em oração, e eu vou entrar na tua causa, eu vou resolver o problema, eu vou entrar nesta situação, mas vem até mim. Ele é especialista em fazer milagres. Deixa eu falar para vocês, vai fazer agora 19 anos que eu estou casado, tenho um filho de 16 e um outro de 9. Quando eu casei, lá no meu estado de Alagoas, eu tive que viajar para Mato Grosso para trabalhar. Só que quando eu fui para Mato Grosso, a minha esposa ficou lá na minha cidade, e passaram-se os dias, e todo mundo dizia para a mãe dela: ih, vai enrolar tua filha, casou e agora vai abandonar. E eu lá em Mato Grosso orando, pedindo para Deus abrir a porta. Aluguei um cômodozinho pequeno, com um colchãozinho, e comecei a orar, comecei a congregar, e pedi a Deus um milagre. Deus abriu a porta lá na empresa, 3 portas, e ainda me deu a opção de escolher o valor do salário e o horário de trabalhar, acredite se quiser. Detalhe, tinha uma irmã da igreja que eu congregava, lá do Belém, que ela tinha algumas casas de aluguel. E sabe o que aconteceu? Um casal que morava em uma das casas dela de aluguel discutiu entre eles. O marido foi embora, a mulher foi atrás dele para tentar reconciliação, e na hora que ela foi atrás dele, ela nunca mais voltou para casa para pegar um móvel sequer. Aí a irmã dizia: vem buscar teus móveis que eu preciso alugar a casa. E a pessoa: não, vai deixando aí, vai deixando aí. Moral da história, ela falou: Adriano, tem uma casa para alugar para você. Detalhe, a casa está toda mobiliada. Só mandei dinheiro para a esposa e falei: pode vir, porque a casa está pronta e a casa está mobiliada. Por quê? Porque Deus é Deus de milagres. Porque eu fui buscar na pessoa certa. Se eu ficasse me lamentando para um, para outro, para um e para outro, eu fui em busca da pessoa certa. E Deus está falando com pessoas aqui nesta noite: para de ficar quebrando a cabeça com um e com o outro. Venha até mim e veja o que é que eu vou fazer com você. Maria vai ao encontro de Jesus, e ao chegar onde Jesus está, ela fala: ó, acabou o vinho. Jesus olha para ela e fala: mulher, o que é que eu tenho contigo? Fala para mim. Algumas versões mais atuais já falam: o que é que eu tenho com a senhora? Porque algumas pessoas pensam que Jesus foi desrespeitoso, e não foi. E Jesus fala: ó, ainda não é chegada a minha. Jesus falou que não iria fazer nada, foi isso? Ele falou que ainda não era chegada a sua, porque Maria queria que Jesus trabalhasse com o tempo da terra, que é o Cronos,
que é aquele ali, ó, que nós conhecemos, o reloginho da parede. Ele não trabalha com o tempo da terra, ele trabalha com o tempo dos céus, por nós conhecido como Kairos. Porque enquanto Maria pensava que ele trabalhava com o tempo da terra, ele estava alinhado, era com o cronograma dos céus. Porque tem gente que é muito apressado e apressada. É bem verdade que ele já te deu a promessa, que já te deu o projeto, mas a pessoa quer passar o carro na frente dos bois, e ele está falando, é no meu tempo, no tempo certo eu vou agir, eu vou operar, e quando eu decidir agir, não vai ter capeta, não vai ter demônio, não vai ter inferno, não vai ter opositor que vai atrapalhar. Ele olha para ela e falou, ainda não é chegado a minha hora. Na hora que ele fala isto para Maria, Maria entende na hora, espiritual. Porque coisa difícil, bispo, é conversar com crente carnal. Você fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes, e a pessoa não entende. Espiritual não, você falou uma vez, já pega na hora. Opa, entendi o recado. Maria entende o que Jesus falou, chegou para os serviçais, trazendo para o nosso contexto, para os garçons, e falou o seguinte, ó, o que ele mandar fazer, pode fazer, obedece. Maria entendeu o recado. Os serviçais ficam à disposição. E naquela mesma festa, sabe o que foi que aconteceu? Jesus chegou para os garçons e deu uma palavra de ordem: vão lá naquelas talhas de água, porque de acordo com o versículo 6, na entrada da festa tinha 6 talhas ou vasos de pedra rústica. Os vasos continham água. Segundo alguns escritos, ou segundo a tradução para essas medidas, cada vaso ali cabia entre 80 a 120 litros. Agora pensem comigo, os vasos estão cheios de água. Para quê? Para quem chegar na festa, lavar as mãos, lavar os pés, lavar a cabeça, o rosto, e entra para a festa. Agora pensem comigo, hoje em dia nós temos asfalto, e às vezes você vai na esquina, numa padaria, a pé, de chinelo, e quando chega em casa, o pé já está cheio de poeira. Imagina nessa época, areona, terrona. Imagina a condição do povo chegando na festa. Passou-se, alguns chegou de camelo, alguns podem ter chegado de jumento, sei lá o que for, mas imagina a cor do pé do povo. E tu sabe que tem umas pessoas que é porquinha. Já conheceu alguém assim? Ou porquinho, já conheceu? Imagina o povo chegando na entrada da festa. Provavelmente tinha alguma vasilha para tirar a água do vaso, mas sempre tem uns porquinhos que metiam a mão, provavelmente, não estou afirmando, é só conjectura. Imagina o povo pegando água, enfiando a mão dentro, lavando o pé, lavando o rosto, lavando a cabeça. Imagina a cor dessa água. Aí Jesus fala bem assim, ó: encha os vasos de água. Quando ele manda encher, ele está querendo falar o quê? Está querendo falar o quê? Tira a água suja, coloca água limpa, enche os vasos de água. Está falando de quê? Está falando de renovo. Ora, tira o que não presta, tira toda a sujeira e coloca água limpa. Na hora que ele fala, coloca água limpa, ele dá uma palavra de ordem para os garçons. Qual é? Tira um pouquinho de água e agora leva até o mestre-sala, ou para o chefe do buffet. E ouça aqui, segundo o pastor e doutor Felipe Tetrades, ele fala que geralmente nessa época, nas festas, os vasos de vinho, eles ficavam no meio da festa. Então quem chegava na festa, lavava as mãos na entrada e já queria olhar para onde? Para o meio da festa. Por quê? No meio tem vinho, no meio tá os vasos que contêm o vinho. Só que os vasos que estão na entrada da festa, quantas vezes aconteceu isso comigo e com você? Esses vasos exemplificam eu e você, porque quantas vezes pela nossa vida passou alguém
que chegou até você com a vida suja, com a vida podre, toda arrebentada, hein, bispo? Aí o Senhor teve que sentar, orientar, instruir, tirar o carrapicho, fez o que podia e o que não podia. Só que depois que a pessoa lavou as mãos na porta e entrou na festa, esqueceu quem ajudou na entrada da festa. Já não lembra de quem estendeu a mão. Eu estou falando para a gente aqui que fez o que podia e o que não podia por alguém, e na primeira oportunidade te abandonaram, na primeira oportunidade te deram as costas, na primeira oportunidade te apunhalaram. Só que os céus te trouxe aqui nesta noite para te falar: hoje eu vou passar o bálsamo nessa ferida, hoje eu vou te sarar, eu vou remover os ingratos do seu hall de amizade, e eu vou trazer pessoas verdadeiras, pessoas que vão somar com você. Relaxa, acabou de entrar na festa, não quero saber quem me ajudou na entrada, quero saber do vinho do meio da festa, quero o vaso de honra, quero o vaso de destaque, eu quero estar no meio da festa. Jesus falou: tira daquela água e leva até o mestre-sala. Os garçons tiram um pouco da água e levam até o mestre-sala. Digamos que ele está na cozinha, eles tiram água do vaso. Só que na hora que eles tiram água do vaso, em nenhum momento vocês vão ver o texto falando que eles refutam o que Jesus acabou de lhes falar. Não, eles apenas obedecem a palavra de ordem que eles acabaram de receber de Jesus, porque haverá dias que Ele vai nos pedir algumas coisas, haverá dias que Ele irá nos dar uma palavra de ordem, que você não vai entender nada, você vai falar: mas por quê? Porque eu tenho que ir por esse caminho? Por que eu tenho que fazer isso? E às vezes é só Ele experimentando a tua obediência. Ele quer saber se tu vai obedecer. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, porque a palavra não é para quem ficou em casa, a palavra é para quem está aqui no culto nesta noite. Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. Eu estou provando a tua obediência. Para de ficar fazendo perguntas: porque o Senhor me pediu isso, porque o Senhor me deu essa direção, porque eu tenho que fazer isso. Só obedeça a palavra de ordem, pronto, e acabou. E deixa com Ele, Ele sabe o que é que está fazendo. Eles tiram a água do vaso. Agora, por favor, imaginem um olhando para os outros e falando: a gente não botou água? Por que ele está mandando a gente levar água para o mestre-sala? Eles tiram a água e levam para o mestre-sala. E da entrada da festa até o mestre-sala, sabe o que aconteceu? Aconteceu que na teologia nós conhecemos como milagre da transubstanciação. O que foi? Jesus transformou a água em vinho. Da onde? Da porta da festa até a cozinha. Pastor, quer dizer que o milagre não aconteceu lá no vaso? Veja que não. O milagre só aconteceu foi no trajeto da porta até a cozinha. Então aonde aconteceu o milagre? Aconteceu na mão dos garçons. O milagre aconteceu na mão de quem? Na mão dos garçons. Porque tem gente que está pensando que esse domingo é só mais um culto qualquer, é só mais um culto normal. Mas o que você não entende é que tu está voltando para casa hoje como transmissor de milagres.
Ai, como assim, pastor? Tem gente que está levando milagres para casa hoje. E ouça o que eu estou falando para você aqui, e você vai identificar durante a semana. Vai ter familiar, vai ter parente teu que vai te ligar, que vai mandar mensagem e vai falar: estou indo para a igreja. Tem familiar teu que vai dizer: a porta de emprego se abriu. Vai ter parente teu que vai dizer: a cura chegou para a enfermidade. Portas que tu bateu e ela não se abriu até hoje, começarão a se abrir. E tu vai ficar pensando: mas por que agora? Como é que foi, aconteceu isso? Porque Deus não falou, não sou ninguém profecia para falar que a porta ia abrir, que o milagre ia acontecer. É que tu veio para esse culto pensando que é só mais um culto, mas está voltando com milagres. Está voltando com milagres. Está voltando com milagres. É, pai, olha para essa pessoa que está ao seu lado. Isso é o método da pedagogia. E fala bem assim para essa pessoa que está ao teu lado: tu achou que era só mais um culto? Fala: não é só mais um culto. Tu vai voltar para casa hoje como transmissor de milagres. Transmissor. Levante a mão para receber essa promessa. O Pai Deus está falando com pessoas aqui hoje. Hoje tu está voltando para casa, não é como uma pessoa comum, normal. Tu está voltando como transmissor de milagres. Agora olha aqui. Ele chega até a presença do mestre-sala, lhe oferece o que para eles provavelmente era água, mas agora não é água. O mestre-sala experimenta e vê que é vinho. Detalhe: da melhor qualidade. O vinho acabou onde, pastor? Não foi na festa? Porque haverá dias que o vinho vai acabar no casamento. Haverá dias que o vinho vai acabar no seu ministério pessoal. E quando acabar o vinho, qual é a opção? Eu estou tanto tempo casado com ele, casado com ela, mas agora a gente já não se bate mais, vou separar. Quando o vinho acabar, a opção não é separar. A opção é pedir a Deus um vinho novo. Não é melhor largar, não. Haverá dias, pregador, pregadora, cantor e cantora, que o vinho vai acabar. Porque quantas vezes eu estava viajando em algum estado aí, e esse negócio de ficar viajando de rodoviária para rodoviária, às vezes ficar fazendo conexão de avião. Uma vez eu fiquei quase 7 horas lá em Brasília, numa rodoviária, sentado, para entrar no ônibus, para passar mais 8 horas, para ir lá para dentro de Goiás, para chegar lá, dormir na cidade, para de manhã pegar outro ônibus, para viajar mais 4, 5 horas. E tem dias que eu acordava, eu não sabia onde era que eu estava. Passava 2, 3 minutos para saber onde é que eu estou, parecia que eu estava doido, desnorteado. E chegava dias que eu dizia: será se vale a pena? Minha esposa está em casa, meus filhos estão em casa, será se vai valer a pena? E o vinho acaba. Mas na hora que o vinho acaba, eu não devo jogar tudo para o alto. Eu tenho que correr aos pés dele e falar: Jesus, eu preciso de um vinho novo. Eu preciso de alegria novamente, para fazer o que eu comecei a fazer com alegria, com prazer, com vontade. Fala para essa pessoa que está ao teu lado. Fala: a opção não é abandonar, a opção é buscar um vinho novo. A opção é buscar um vinho novo. Deus está falando com pessoas aqui que já estava prontinho para jogar tudo para o alto, para abandonar. Mas o céu te trouxe aqui para falar: a opção não é abandonar, a opção não é jogar tudo para o alto, a opção não é desistir, a opção é vir até mim e eu vou te dar vinho novo, vou liberar vinho novo, vou trazer alegria novamente. Só que na hora que o mestre-sala ou chefe dos garçons do buffet experimenta o vinho, ele fica assustado. Ele pensou, ficou tão assustado que correu para o pai dos noivos, para querer dar bronca. Numa festa, geralmente a gente faz o quê? A gente oferece o melhor vinho. E quando o povo já está alegre, a gente oferece o inferior. Nesse caso, vocês guardaram o melhor até agora. Que conversa é essa? E o texto diz bem assim:
embora ele não sabia da onde viera, os serviçais sabiam. Agora imagina a confusão na cabeça dos garçons, um olhando para o outro, falando: foi o que aconteceu aqui? Que a gente botou foi água. Porque para quem obedece, pode aguardar milagre. Para quem obedece, pode aguardar resposta. Para quem obedece, pode aguardar vitória. Agora olha aqui. Na hora que ele experimenta, ele vê que o vinho é da melhor qualidade. E lembra do versículo que a gente leu? Aonde foi que Jesus operou esse milagre? Em Caná, correto? Só que o texto, a parte A, é bem claro em falar que ele começou a fazer milagres, foi aqui. Não entendi, pastor. Olha aqui. Tem alguém aqui do Nordeste? Tem alguém aqui? Do Norte ou do Nordeste? Nesse período que vocês moraram lá, pode fazer tempo, mas nesse período que vocês moraram lá, vocês já chegaram aí em algum pequeno povoado? Já? E povoado geralmente, a educação é limitada, sim ou não? A saúde é limitada, sim ou não? Emprego, nem se fala. Por quê? É um pequeno povoado. E Caná não é metrópole. Caná é um pequeno povoado que fazia parte da Galileia. Se eu estou na Galileia e eu quero subir para Jerusalém, geograficamente falando, eu sou obrigado a passar por Caná. Não entendi. Quero ir para a capital em busca de novas oportunidades, sou obrigado a passar por Caná. Quero ir para Jerusalém em busca de uma promoção no trabalho, tenho que passar por Caná. Quero ser visto em Jerusalém, tenho que passar por Caná. Jerusalém exemplifica o quê? As grandes oportunidades, as grandes chances, o reconhecimento. E Caná da Galileia exemplifica o quê? Caná da Galileia? As pequenas oportunidades. Porque tem gente que até tem uma formação, só que ainda não está exercendo a sua profissão, a sua área, está trabalhando em outra área, e está falando: eu me formei para quê? Me formei e não estou trabalhando na minha área, estou trabalhando em outra área. E Deus está falando: continua no teu Caná. Eu aprendi quando eu comecei a pregar uma frase que eu nunca mais esqueci. A frase diz o seguinte: não desperdice as oportunidades pequenas, mas pegue as pequenas oportunidades e transforme-as em grandes oportunidades. Eu vou ser mais preciso para você. O começo não vai ter glamour no começo. O começo não haverá reconhecimento, mas é no começo que você vai ganhar maturidade espiritual. Porque Jesus não começou na metrópole, em Jerusalém. Ele começou em Caná, no pequeno povoado. Ele não começou no grande, ele começou foi no pequeno. Porque tem gente no seu Caná que está falando: Deus, fulano chegou agora, já está pregando em tal lugar. Ciclano chegou agora, já abriu negócio próprio. Ciclano chegou agora, já está trabalhando, já está fazendo faculdade. Por que é que eu estou aqui há tanto tempo e não saí do lugar? É o que muita gente não entende, é que o processo dele e dela não é igual. Como assim? Você já ouviu falar do bambu chinês? O bambu chinês, ele passa 5 anos e ele não cresce 1 centímetro sequer para cima. Quem passa e não conhece ele, fala: olha lá, não cresce 1 centímetro sequer. Só que ele passa 5 anos crescendo, não é para cima, não é para os lados. Ele passa 5 anos crescendo, é para baixo, é pegando raízes, é afundando na terra. Só que no 5º ano, o que ele não cresceu em 5 anos, em 1 ano só, ele cresce. Pelos 5 anos que ele não cresceu, desesperadamente ele cresce, assustadoramente ele cresce. E aí eu preciso profetizar para você: aguenta o teu Caná, rapaz, suporta
volta ao teu Caná, mulher de Deus. Não é que Deus não está te vendo, é que esse teu Caná, é que Deus te levou para ir, para te dar maturidade espiritual, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer. Por quê? Porque quando Ele te tirar de Caná, para te levar para Jerusalém, para as novas oportunidades, para o reconhecimento, você terá maturidade e terá estrutura espiritual. E quando chegar lá, não vai ter capeta, não vai ter demônio, não vai ter inferno, não vai ter fuxiqueiro, não vai ter Zé Povinho que vai atrapalhar o teu crescimento. Deus está falando com pessoas aqui. O teu Caná não é um momento de derrota. O teu Caná é a tua faculdade. É aí que eu estou forjando o teu caráter. É aí que eu estou te lapidando. E prepare-se. Chegou em Caná, não sabia nem o que era mistérios de Deus, mas quando sair de Caná, vai sair falando em línguas estranhas, vai sair de Caná com dons espirituais, vai sair de Caná pregando como nunca pregou, vai sair de Caná cantando como nunca cantou, vai sair de Caná prontinho para abrir um negócio próprio, vai sair de Caná prontinho para casar, vai sair de Caná prontinho para abraçar todas as oportunidades que os céus já preparou.